Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro eu queria te desejar a você e sua família excelente fim de ano, né? Nós queremos mesmo que esse ano fique no passado, esse ano tão difícil para todo mundo. Mesmo por isso aqui eu digo a você para ter os cuidados devidos nesse fim de ano, né? Datas comemorativas aí de fim de ano, nas comemorações, nas festas. Tente não se aglomerar e proteja-se adequadamente, para que a gente não acabe disseminando ainda mais o coronavírus, tá bom? Antes de mais nada, fica aí minha saudade eterna de vocês. Nosso tempo de convivência está se acabando, mas a amizade permanece, viu? Conte comigo sempre que precisar, me procure, eu estou às ordens sempre. A amizade fica, galera. No mais, essa é a aula de recuperação do ano letivo de 2020. Beleza? Então, eu tomei a liberdade de tirar alguns assuntos que eu considerei mais importantes durante esse ano. São eles aí, ó. Eletrostática, eletrodinâmica, tá bom? São os assuntos que eu considero principais, que não tem como você sair do terceiro ano sem pelo menos ter o básico desses assuntos. Na eletrostática, a parte da eletricidade, que estuda as cargas elétricas paradas, a gente vai revisar um assunto chamado carga elétrica, através da questão 1. Se eu puder mostrar para vocês aqui, ó. Questão 1. A gente vai estar revisando esse assunto. Tá bom? Cargas elétricas. Questão 2. Eletrodinâmica, a parte da eletricidade que estuda as cargas elétricas não mais paradas, como a eletrostática, mas em movimento. Corrente elétrica. Esse é o assunto principal, né, da questão 2. Todas as questões são do livro de vocês, mas tem relação com o número de matrícula de vocês. Cuidado, vou explicar já já, vocês vão entender. Então aí a questão 2, ó, é sobre corrente elétrica. Beleza? Questão 3 e questão 4. A questão 3 também é sobre eletrodinâmica, cargas elétricas se movendo, só que é sobre associação de resistores, muito importante. E primeira lei de Ohm, a questão 4. Então só trouxe 4 questões. A atividade avaliativa de recuperação de vocês só tem 4 questões. Cada uma vale 2,5. Como é que vocês podem ter acesso a ela? Vocês vão abrir o app do Google Sala de Aula, Google Classroom, vão aí na sua turma, clica na sua turma. Se você estiver abrindo pelo celular, aqui embaixo, né? Aqui embaixo vão ter 3 abas. A aba do meio é a aba chamada de atividade. Você clica nela, aí vai descendo até encontrar a disciplina de física. Tá bom? Espera aí um pouquinho carregar, né, a internet e tal. Aí vai descendo até encontrar a disciplina de física. Tá aqui, passei. Física. Clica em cima do nome, física. Aí você vai ter uma tela onde tem todas as minhas postagens, desde quando a gente entrou no modo ensino remoto. Desde março, abril, tá? Essas primeiras postagens são as mais atuais. Então, assim que acabar essa gravação, eu vou estar postando a aula aí na plataforma. E você deve encontrar aqui como primeira postagem a atividade. Nessa atividade, você vai ter 4. Você vai ter 4 coisas. A primeira,
o link do vídeo. Esse vídeo para você estar assistindo, tá bom? Eu vou resolver cada questão. E aí você tenta fazer do mesmo jeito. O segundo é um PDF do quadro virtual que eu vou usar aqui para você se basear, tentar fazer do mesmo jeitinho, tá bom? Com os dados da tua matrícula. Tu vai entender já já. Terceiro é o link para você colocar as suas respostas, tá bom? Você clicando nesse link, você vai ser direcionado para um formulário Google. Eu não quero anexo de cálculo nenhum dessa vez. Eu quero só a resposta final, beleza? Eu vou dar o exemplo lá, já já. E o quarto é o PDF com todas as questões, para você poder rascunhar, fazer aí e depois colocar só as respostas lá no formulário. Beleza? Então vamos lá, primeira questão. Acompanhe comigo a leitura. A questão fala assim: um corpo de material condutor de eletricidade possui A vezes 10 a 18 prótons e B vezes 10 elevado a 18 elétrons. Lembrando, galera, próton é carga positiva, elétron é carga negativa. Um corpo está neutro quando a quantidade de prótons é igual de elétrons. Quantidade de mais igual a quantidade de menos. Estou revisando aí um dos primeiros assuntos que nós vimos, tá bom? No primeiro bimestre do terceiro ano. Sendo a carga elétrica elementar, ou seja, o valor de um próton ou de um elétron, igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Responda às questões. A. Esse corpo está eletrizado positivamente ou negativamente? Item B. Qual é o valor da carga elétrica encontrada nesse corpo? Para você responder o item A, basta você comparar esse A com esse B. Se o número de prótons for maior que o número de elétrons, se o número de carga positiva for maior que o número de carga negativa, logicamente, ele está carregado, ele está eletrizado positivamente. Se tem mais do que menos, tranquilo? É simples o raciocínio. Agora, se o número B for maior do que o número A, ou seja, se o número de elétrons for maior do que o número de prótons, ele tem mais carga negativa. Então, ele está eletrizado negativamente. Tranquilo? Quem é esse A e esse B? Olha a observação. A e B são, respectivamente, o maior e o menor dígito do número de sua matrícula, desconsiderando o número 0. Então, vem comigo. Vamos ter como exemplo aqui, no terceiro ADM, só 2 pessoas estão de recuperação, Stephanie e Fabiano. Vamos para a Stephanie aqui. Olha a matrícula dela. 1784 112. O maior dos números é 8. Então, o A é o maior número, respectivamente, a B, maior ou menor. O A, no caso da Stephanie, vai ser 8. Já no caso do Fabiano, o maior número é 9. O A, o número de prótons é 9 vezes 10 a 18 para o Fabiano. Já para a Stephanie é 8 vezes 10 a 18. Tá? Então, cada um de vocês poderão ter respostas diferentes. E eu vou conferir as respostas de vocês, cada um. Beleza? Estou fazendo isso para tirar esse negócio de copiar um do outro, né? Porque isso tem prejudicado demais. Vocês chegam no fim do ano sem aprender muita coisa. Principalmente em tempos de ensino remoto. Beleza? Então, o A é o maior número da sua matrícula e o B é o menor, tirando o 0, desconsiderando o 0. O da Stephanie, o menor número é 1 e o do Fabiano é 0, mas a gente desconsidera o 0. Então, o menor número também vai ser 1 do Fabiano. Tá bom? Então, vamos fazer a questão como se fosse para a Stephanie. Respondendo, então, o item A.
item A. Vamos lá, ó. Número de prótons é igual a vezes 10 a 18. Para Stephanie, o A, maior número, é 8. Então aqui vai ficar 8 vezes 10 elevado a 18. Né? Ok? E o número de elétrons? Número de elétrons. O menor número da matrícula da Stephanie é 1. Então bota 1 vezes 10 a 18. Logicamente, pessoal, comparando, 8 vezes 10 a 18 é maior do que 1 vezes 10 a 18. Portanto, tem mais prótons do que elétrons. Tem mais cargas positivas do que negativas. Então a gente conclui. Item A. O corpo está eletrizado positivamente. Esse é o item A. Item A respondido. Ok? Vamos ao item B. Para responder o item B, a gente vai ter que usar essa formulazinha que está logo aqui do lado, destacada. Né? Q é igual a N vezes E. Aonde N é o número, relembrando, é o número de carga que está em excesso, de carga que está sobrando. E o E, ele está dando, é a carga elementar, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Então a gente já pode pôr o valor do E. Um 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E o N? Né? Esse N é o número de carga que está sobrando. No caso da Stephanie, a gente viu que ele tem 8 vezes 10 a 18, né? 8 vezes 10 a 18 prótons e 1 vezes 10 a 18 elétrons. Então basta diminuir. Né? Tá sobrando prótons. Tá sobrando quantos prótons a mais do que elétrons? Se eu tenho só 1 vezes 10 a 18 elétrons, e eu tenho 8 vezes 10 a 18 prótons, diminuindo, a gente vai ter o excesso. 7 vezes 10 a 18. 7 vezes 10 elevado a 18. É só diminuir o número de prótons do número de elétrons, tá bom? 8 menos 1, 7 vezes 10 a 18. E aí a gente vai acabar encontrando a resposta da carga elétrica. Bota número multiplicando com número. Então passei esse 1,6 para multiplicar aqui com 7, ó. E potência com potência. Né? Ajeitando as potências, 10 elevado a 18 vezes 10 elevado a menos 19. Você repete a base, soma os expoentes. Propriedade, matemática básica, propriedade dos expoentes, das potências, né?
Bases iguais. Multiplicação de potências com bases iguais. Repete a base, soma os expoentes. 18 somado com menos 19. 18 menos 19 vai dar menos 1. Então aqui vai dar 10 elevado a menos 1. E 7 vezes 1,6. Vamos aqui para ser mais rápido. 7 vezes 1,6 dá 11,2. Então vai dar 11,2 vezes 10 a menos 1. Pessoal, 10 a menos 1 é divisão por 10. Eu vou dividir por 10 uma vez. Então essa vírgula acaba saindo daqui e passando para cá, ó. Então fica 1,12 coulombs. Positivo. Por que positivo? Porque tem mais prótons, mais cargas positivas, como a gente disse no item A. Tá bom? Então essa aí é a resposta. Vou colocar ela em negrito. Beleza? Simples assim. Questão 1 foi. Aí você vai lá na atividade. Primeira coisa que você vai encontrar é uma orientação. Leia essa orientação. Depois você preenche com seu nome completo. Para eu poder te identificar. Sua turma. E o número da sua matrícula. São 7 números. Se você não souber, me procura que eu sei, tá bom? Bota próximo. Aí vem a primeira questão. Essa que a gente acabou de fazer. Não quero ver o cálculo de vocês. Eu só quero ver a resposta final. Tá bom? 1,12 mais 1,12. Essa é a resposta final. No caso da Stephanie, né? Do Fabiano seria outra resposta. Tá bom? Próximo. Próxima questão, questão 2. Questão 2, então. Acompanhe aí a leitura comigo, tá? Questão 2 fala assim. Um fio de cobre é percorrido por uma corrente elétrica, olha o assunto. Corrente elétrica constante de intensidade igual a A amperes. Quem é esse A, pessoal? Olha a observação lá embaixo. A é o maior dígito do número da sua matrícula. Então vamos lá pegar um outro exemplo. Terceiro ADM, terceira enfermagem. Vamos pegar aqui o exemplo da Emily. A matrícula dela é 4067748. O maior dígito é 8. Né? Então, corrente elétrica de intensidade 8 amperes para Emily. Tá bom? Determine, comando da questão, determine o módulo da carga elétrica que atravessa uma seção transversal do condutor durante 1 segundo. Então, olha só. A corrente elétrica, ela é o movimento ordenado dos elétrons. Então, para eu obter a corrente elétrica, basta eu contar os elétrons que estão passando por segundo. Né? Contar o tanto de elétrons que passa num certo tempo. Quando eu divido carga elétrica, que é o tanto de elétrons que passa, pelo tempo, eu estou obtendo a corrente elétrica. Beleza? Então vamos lá. Seguindo o raciocínio. Vou colocar na fórmula aqui.
I vai ser igual, né, corrente elétrica é igual à divisão da carga elétrica Q sobre o tempo, delta T. Então vamos lá, quem é o I? Né? Continuando aqui a fórmula, quem é o I? O I é a corrente elétrica, que no caso da M, o maior número da matrícula dela, né? Ele está dizendo aqui, a intensidade da corrente é igual a A amperes. A é o maior dígito do número da sua matrícula. No caso da Emily é 8, no caso da Leonice também vai ser 8, maior dígito. Né? No caso da Arielle vai ser 7 amperes a corrente, maior dígito. Tá? E no caso do Roberto, o maior dígito é um 5. 5 amperes a corrente aí do Roberto. Então, vocês vão ter respostas aí eventualmente diferentes. Vou fazer para o caso da Emily. O maior número aqui é 8. Então, corrente elétrica 8 amperes. A carga elétrica é o que eu quero saber. Olha o comando. Determine o módulo, o valor da carga elétrica. É esse Q. Que atravessa o condutor durante 1 segundo. Olha o tempo. 1. Então agora é só multiplicar meios pelos extremos. O Q vai ser igual, a quantidade de carga elétrica vai ser igual a 8 vezes 1, né? 8 coulombs. Pronto. Resposta em negrito. Aí você vai lá na atividade, responde aqui, ó, sua resposta. 8. Próximo. Terceira questão. Aqui o assunto, ó. Eletricidade, eletrodinâmica, associação de resistores. Então vamos lá, terceira questão. Terceira questão fala assim, acompanha aí a leitura. Em cada uma das associações de resistores a seguir, determine a resistência equivalente entre os terminais da associação. Então, olha o item A. Eu tenho 2 resistores em série. Se você lembrar, a resistência é um aparelho criado pelo homem para poder controlar a corrente elétrica. Oferecer resistência à passagem da corrente elétrica. Né? Então, é um dispositivozinho criado pelo homem para controlar a corrente elétrica dentro de um circuito elétrico. Ok? Então, se ele está em série, um que substitui todos. Ele é chamado de resistência equivalente. É isso que a questão quer de você. Calcular a resistência equivalente. Então, vamos para o item A. Item A a gente vai botar assim. Resistência equivalente, REC, vai ser igual. Quando está em série, basta você somar as resistências. Então, vai ser R1 mais R2. Só tem 2 resistências em série, né? Então, basta a gente somar as resistências. Então, quem é o R1? O primeiro resistor é A ohms, ó. E o segundo também vale A ohms, onde A e B são o maior e o menor dígito do número de sua matrícula, desconsiderando o número 0. Então, vamos para um outro exemplo de matrícula. Terceira informática. O Everton, Antônio Everton, olha a matrícula do Everton. 1781958. Matrícula do Everton. O maior número é um 9. Então, esse vai ser o A. O A é o maior número e o B é o menor número. Então, vai ser 9 ohms, né? Primeiro resistor, 9. Segundo resistor, 9. Isso acaba dando, obviamente,
18, e aí a letrinha grega, alfabeto grego, acho que não tem aqui, letras gregas, ômega, 18 ohms. Essa é a resposta final do item A, tá bom? Já para o item B, sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre resistor 1 mais 1 sobre o resistor 2. Então, é a soma dos inversos. É assim que a gente calcula a resistência equivalente quando está em paralelo. Ok? Onde B, de acordo com a observação que eu coloquei, A e B são, respectivamente, o maior e o menor dígito da sua matrícula, desconsiderando o número 0. Então, vamos lá para a matrícula do Everton. O menor número é o 1. Se tiver 0, pessoal, como aqui a matrícula do Jonas, desconsidera o 0, viu, Jonas? Ó, o menor número também vai ser, então, 1. E o maior número seu é o 8. Tá bom? Então, fiquem ligados. No caso da matrícula do Everton, o menor número é o 1. Então, vamos lá. Resistência 1. Né? Os dois valem B, ó, o menor número, 1 ohm. E o outro também vai valer 1. Como estão no mesmo denominador, basta somar os de cima, né? Então, vai ficar 1 mais 1. Não precisa nem tirar MMC. Basta juntar eles numa fração só. Então, vai ficar 2 sobre 1. E aí, invertendo os dois lados, né? Multiplicando meios pelos extremos. O 2 vai ficar multiplicando a resistência equivalente. E o 1 vai ficar multiplicando o outro 1. Vai ficar multiplicando o outro 1. Né? Então vai ficar 2 vezes resistência equivalente é igual a 1 vezes 1, que é 1. Aí você passa o 2 dividindo. Deixa a resistência equivalente sozinha. 1 meio. Símbolozinho de a unidade de resistência é o ohm. Tá aí a resposta em negrito. 1 meio. Tá bom? Então as respostas aqui no caso do Everton, da questão 3, vão ser 18 e 1 meio. Próxima. Questão 4, assunto eletricidade, eletrodinâmica, lei de Ohm e associação de resistores. Vamos lá para a última questão da atividade de recuperação. Questão 4. Questão 4 fala assim, acompanhe aí. Sendo I igual a B amperes, a corrente elétrica é igual a B amperes, observa, B é o menor dígito do número de sua matrícula, desconsiderando o número 0. Tá bom? Então, por exemplo, vamos para outro exemplo. Vamos voltar aqui para o terceiro ADM. Fabiano. Menor número da matrícula do Fabiano é o 0. Mas como a gente deve desconsiderar o 0, o menor número é o 1. Então, a corrente elétrica aqui no caso do Fabiano vai ser 1 amperes. Essa corrente que ele chama de I, é a corrente total, ó.
tá bom? Pelo desenho você pode ver que tem uma corrente que ele chama de I1, que passa pelo resistor de 18 ohms, e tem uma corrente que ele chama de I2, que passa pelo resistor de 6 ohms. Elas se juntam formando esse I total. No caso do Fabiano, vale 1 ampere. Calcule a intensidade de corrente I1 e I2, né? Tem um errozinho de digitação aqui. O I1 e I2 na associação de resistores a seguir. Então vamos lá, resolver. Primeiro, a gente tem que saber quanto de corrente vai para cada um deles. Essa é a pergunta, esse é o comando da questão. Então primeiro a gente tem que juntar eles dois num só. Como a gente fez na questão 3. Juntar os resistores em paralelo, fazendo a resistência equivalente. Então vai ficar assim, ó. No caso do paralelo vai ficar 1 sobre resistência equivalente é igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Quantas resistências tiverem associadas em paralelo? No nosso caso, só tem 2. Então, continuando, vai ficar assim. Onde tem R1, a gente vai botar 18, que é o valor da primeira resistência, ó, e o R2 vai ser 6. R1 vai ser 18 e o R2 vai ser 6. Opa! O R2, né? Vai ser 6, ó. Ok? Então a gente vai ter que tirar MMC, já que os dois têm denominadores diferentes. A gente vai tirar MMC. O MMC de 18 e 6 dá 18. Dá 18. Em cima. Aí como é que tira MMC? Ó? Vai ficar 18. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 18 dividido por 18 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Mais 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Pronto, tiramos o MMC. Então fica isso aí. Né? 3 mais 1 em cima. Então 3 mais 1 vai dar 4. Sobre 18. Aí você multiplica meios pelos extremos. A resistência equivalente passa multiplicando 4. Fica 4 resistência equivalente. E o 18 passa multiplicando 1. Aí fica 1 vezes 18. E do outro lado fica 4 resistência equivalente. Beleza? Prosseguindo. Um vezes 18 dá 18. E aí o 4 passa dividindo 18. Já que ele está multiplicando a resistência equivalente, ele passa dividindo 18. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 18 dividido por 4.
18 dividido por 4. É igual a 4,5. 4,5 ohms. Deixa eu copiar aqui o símbolo. ohms. Essa ainda não é a resposta, pessoal. Ele quer saber a corrente elétrica. A gente descobriu aqui a resistência equivalente, ou seja, uma que substitui todas. Agora a gente vai usar a primeira lei de Ohm. Ok? O objetivo, seguindo esses passos, vocês vão conseguir descobrir qual é a corrente I1 que passa pelo resistor de 18 e qual é a corrente I2 que passa pelo resistor de 6. Tá bom? Então, o primeiro passo, descobrir o resistor equivalente. Isso aqui é igual para todo mundo. Agora que vai começar a diferença. Qual é a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm diz o seguinte, que a resistência é igual à divisão da voltagem, U, pela corrente elétrica, que é o I. É aqui onde vai ficar diferente para cada um de vocês, porque a corrente elétrica vai ser de acordo com o número da tua matrícula. Tá bom? Então vai ficar assim. Né? A resistência vai ser igual a 4,5. A gente acabou de descobrir. A voltagem a gente vai descobrir. E a corrente elétrica ele deu no enunciado. Corrente elétrica total, B amperes, e B é o menor dígito da tua matrícula. No caso do Fabiano é o 1. Então a corrente elétrica aqui dele vai ser 1. Multiplicando meios pelos extremos, a gente vai ter que a voltagem é igual a 4,5 volts. Descobriu isso? É só vir para cá. Não é? Em resistores em paralelo, a voltagem de 4,5 volts é a mesma para os dois. Né? Então a gente vai ter aqui, ó, uma voltagem de 4,5 volts e uma resistência de 18 ohms. Então, utilizando mais uma vez a primeira lei de Ohm, R é igual a U dividido por I ok? A gente vai descobrir a corrente que a gente chama de I1. I1. A resistência vale 18. A voltagem a gente acabou de descobrir, vale 4,5. E aí a gente acaba descobrindo o I1. Basta trocar eles de lugar aqui, ó. O I1 passa para cá, para cima, junto do 18. Espera aí que saiu aqui, pessoal. Deixa eu voltar. Espera aí que deu uma travada aqui. Pronto, voltou aqui. Então eu estava dizendo o seguinte, a gente passa o I1 multiplicando o 18 e já passa o 18 dividindo. Então a gente deixa o I1 sozinho. Acabamos de descobrir o I1. O I1 vai ser igual a 4,5 dividido por 18. Né? Então vai ficar
4,5 dividido por 18. 0,25. 0,25 amperes. Esse é o I1. Né? Você pode fazer o mesmo cálculo para o I2, colocando os dados do I2. Né? O I2 vai ser, sabendo que a mesma voltagem, 4,5, que a gente descobriu lá no começo, né? O I2 vai ser igual, observa aí, ó. O I2 vai ser igual a U sobre I, né? R é igual a U dividido pelo I2. Né? A resistência é 6 ohms, como está aí, logo do lado, está aqui a resistência de 6. O U é o que a gente descobriu ali nos cálculos, aqui nos cálculos do lado, 4,5. E o I2 é quem a gente quer deixar sozinho. Troca de lugar, o I2 com 6, ó, é a mesma coisa que multiplicar mesmo pelos extremos. Pronto. Então, o I2 vai ser igual a 4,5 dividido por 6. Né? 4,5 dividido por 6 dá 0,75. 0,75 amperes. Como tinha que ser, né, pessoal? Para somar os dois e dar igual a 1 amperes. Como é a corrente total, de acordo com o seu número de matrícula. Ok? Então, resposta 0,25 e 1 e 0,75 e 2. Coloca lá nos resultados do formulário. Né? O I1 0,25 e o I2 0,75. Bota em enviar. Pronto. Quando envia, você recebe essa mensagem. Sua resposta foi registrada. Tranquilo? Aí é só aguardar eu corrigir e lançar a tua nota. Beleza? Caso você não veja essa mensagem, sua resposta foi registrada, porque houve algum problema na internet, e aí você me procura para saber se foi realmente respondido ou não. Tranquilo? No mais é isso, tá bem fácil. É só vocês assistirem o vídeo, tentarem fazer do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, que vocês vão se dar bem. Vão recuperar aí. Beleza? Nossa aula se encerrou. Bye bye. Se cuidem. Até mais. Tchau, tchau. Bom estágio, viu?